E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem profunda, guiada por alguns dos maiores pensadores da história, para tentar responder aquela pergunta que volta e meia bate na nossa porta. No fim das contas, por trás de tudo, quem é você de verdade? E olha, essa pergunta é para você mesmo. Pensa comigo. Por trás do trabalho, da família, dos papéis que a gente assume todo dia, existe essa questão pulsando lá no fundo, né? Quem sou eu quando as cortinas se fecham e não tem ninguém olhando? Vamos encarar isso como um convite para a gente desvendar essa resposta juntos. E para guiar a gente nessa caminhada, a gente tem esses caras aqui, verdadeiros gigantes. Ao longo de mais ou menos um século, eles foram construindo um jeito de pensar que força a gente a olhar para a nossa própria existência em um jeito diferente. A gente vai ver como as ideias deles, quando a gente junta tudo, formam um tipo de mapa para a gente se encontrar. A nossa jornada quase sempre começa no mesmo lugar. Desde criança, a gente aprende as regras do jogo, né? O que é ser um bom filho, um bom aluno, o que é ter sucesso. E para sermos aceitos, para fazer parte do grupo, a gente veste uma máscara. É o nosso ponto de partida, o começo da história de quase todo mundo. E essa máscara tem nome. Quem deu foi o psicólogo suíço Carl Jung. Ele chamou de persona. É basicamente a versão de nós mesmos que a gente mostra para o mundo. É um compilado das nossas melhores qualidades, ou pelo menos daquelas que a gente acha que vão gerar mais aplausos. A persona é útil, claro, ela nos ajuda a conviver. O problema é quando a gente se esquece que ela é só uma máscara, e não quem a gente é de verdade. E enquanto a gente está lá usando essa máscara, a gente costuma olhar para fora em busca de um guia. O filósofo Friedrich Nietzsche chamava esses guias de ídolos. Pensa aí. O sucesso a qualquer custo, o corpo perfeito da revista, uma ideologia que tem resposta para tudo, tudo isso são ídolos. E o perigo, segundo Nietzsche, é que ao correr atrás de um ideal, a gente acaba sacrificando a nossa vida real, a vida de carne e osso, por algo que nem existe de verdade. E qual é o preço que a gente paga por isso? Bem, a vida pode começar a parecer pesada, um fardo. A gente perde aquele brilho no olho, sabe? Aquele entusiasmo. Começa a bater um sentimento de que tem algo muito nosso, muito autêntico, que está sendo sufocado, morrendo aos pouquinhos. É um cansaço constante de ter que sustentar essa imagem. E é daí que vem muito do nosso sofrimento, dessa negação de quem a gente realmente é. E aí, inevitavelmente para muitos de nós, chega uma hora que a conta vem. Acontece uma crise, a máscara racha, os ídolos que a gente adorava se mostram ocos, de gesso, toda aquela estrutura que dava sentido para a nossa vida, de repente, desmorona. E quando o chão some, a gente fica ali, sozinho, cara a cara com o abismo da nossa própria liberdade. Essa frase do Nietzsche, cara, ela é uma das mais famosas e mais mal compreendidas da história. Quando ele diz Deus está morto, ele não está comemorando, ele está dando um diagnóstico. Ele está dizendo que aquela fonte de valores absolutos que guiava a civilização ocidental por séculos, ela perdeu a força. E se não tem mais um guia universal para dizer o que é certo e errado, adivinha para quem sobra essa responsabilidade? Para nós. Essa perda de um sentido maior nos joga de cara no que os filósofos existencialistas chamam de o absurdo. É a percepção de que, olha, o universo não vem com um manual de instruções. Não existe um propósito cósmico escrito nas estrelas para sua vida. O universo é simplesmente silencioso, indiferente à nossa busca desesperada por um porquê. A gente está aqui e é isso. Assustador, né? Então, para onde a gente vai agora? Durante séculos, a filosofia, influenciada por Platão, nos disse para fugir da nossa caverna interior, das nossas paixões, em busca de um mundo ideal, perfeito, que estaria lá fora. Mas aí vem Nietzsche e vira a mesa completamente. Ele diz, não, abrace a sua caverna. A verdade para ele não está num ideal distante. Ela está aqui, agora, nas suas experiências, nos seus desejos, em tudo que faz seu sangue pulsar. Se não existe um roteiro divino, um manual, um ideal perfeito, o que sobra? Só a gente. E com isso vem uma responsabilidade gigantesca, 100%. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade, segundo os existencialistas, especialmente um cara chamado Jean-Paul Sartre. Somos nós e mais ninguém os responsáveis por criar nosso próprio sentido. Não dá para terceirizar essa tarefa. Essa frase do Sartre parece um nó na cabeça, né? Como assim, condenado a ser livre? Mas faz todo o sentido. Condenado porque a gente não escolheu nascer.
Fomos simplesmente jogados no mundo. E livre porque, a partir do momento em que a gente está aqui, cada escolha, cada ação, cada passo que a gente dá está definindo quem nós somos. É uma liberdade total. E por ser total, ela é um peso. Ela gera uma angústia porque a responsabilidade é toda nossa. Ok, então vamos recapitular. Se a resposta não está mais nos ídolos lá fora, e se a responsabilidade de criar um sentido é 100% nossa, só nos resta um caminho, certo? A jornada agora é para dentro. É um mergulho fundo. E nesse mergulho, a gente vai encontrar algo que passamos a vida inteira tentando esconder. Chegou a hora de confrontar nossa própria sombra. E quem vai nos guiar nesse mergulho é o Carl Jung de novo. Pensa na sombra como o porão da sua personalidade. É lá que a gente joga tudo aquilo que a gente reprime para poder construir a nossa persona, a nossa máscara social. A raiva, a inveja, o egoísmo, os desejos que a gente julga como errados, tudo isso vai para a sombra. Mas a questão é, só porque está no porão, não significa que desapareceu. Mas aqui é que está o pulo do gato, a virada de chave. A sombra não guarda só o nosso lixo. Junto com os nossos medos e inseguranças, ela esconde um verdadeiro tesouro. Sabe aquela sua criatividade que você nunca explorou? Aquela força que você nem sabia que tinha? Sua originalidade? Muitas vezes, tudo isso foi reprimido e jogado na sombra simplesmente porque não se encaixava no que os outros esperavam de você. Tá, mas se esse negócio todo tá no meu inconsciente, como é que eu vou saber o que tem lá? Ótima pergunta. E Jung nos dá a ferramenta para isso, a projeção. Funciona assim. Tudo aquilo que te irrita profundamente nos outros, aquele defeito que você não suporta ver em alguém, muitas vezes é um reflexo de uma parte da sua própria sombra que você se recusa a ver em si mesmo. Então, vamos fazer um exercício rápido, mas muito poderoso. Pensa agora com honestidade. Que tipo de pessoa te tira do sério? Que comportamento nos outros te causa uma repulsa, uma raiva, uma irritação fora do comum? A resposta para essa pergunta pode ser um espelho. Um espelho mostrando para você, com uma clareza assustadora, exatamente as partes da sua sombra que você precisa começar a conhecer. E agora a gente chega no gran finale. A gente já derrubou os ídolos, já olhou para o abismo da liberdade, já deu um alô para nossa sombra. E o que a gente faz com essa bagunça toda, com todas essas peças espalhadas? O último ato da nossa jornada é sobre isso, sobre pegar todo esse material bruto, a luz e a escuridão e começar a transformar a sua própria vida numa obra de arte. Para entender como fazer isso, vamos voltar para aquela frase do Sartre, porque ela é a base de tudo. A existência precede a essência. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você não nasce pronto, com um manual de instruções ou uma essência fixa. Primeiro você existe, você age, você escolhe, você erra, você acerta, e a soma de tudo isso que no fim vai criar a sua essência. Você é, ao mesmo tempo, o escultor e o mármore. Então, como a gente pode transformar essa filosofia toda em algo prático? A gente pode resumir em 3 passos fundamentais. Primeiro, a lição de Sartre. Assuma a responsabilidade total. Aceite que você, e só você, é o autor da sua história. Segundo, a lição de Jung. Integre a sua sombra. Busque ser uma pessoa completa, não perfeita. E terceiro, o desafio de Nietzsche. Ame o seu destino. O famoso amor fati. Amor fati. Em latim, significa amor ao destino. E essa é talvez a ideia mais radical e libertadora de Nietzsche. Não é só aguentar o que acontece na vida. É mais do que isso. É amar cada pedaço dela, os momentos bons e os ruins, as vitórias e as dores. Porque tudo isso, absolutamente tudo, fez de você quem você é. É dizer um sim gigante e apaixonado para sua própria existência, sem querer mudar uma vírgula. E para nos ajudar a saber se estamos no caminho desse amor fati, Nietzsche nos propõe o teste final, um experimento mental brutal, o eterno retorno. Imagine que um demônio apareça e te diga que você terá que reviver essa mesma vida exatamente como ela é, com cada alegria e cada dor, não uma, mas infinitas vezes. Qual seria a sua reação? Você se desesperaria ou você olharia para esse demônio e diria: "Você é um deus? Essa é a melhor notícia que eu já recebi"? E aqui a gente entende o ponto final da nossa jornada. O objetivo nunca foi alcançar a perfeição. A perfeição é só mais um ídolo, lembra? O objetivo, como diria Jung, é a totalidade. É ser uma pessoa inteira, que abraça sua luz e também sua sombra.
É construir uma vida com as próprias mãos que seja tão sua, tão verdadeira, que você não só aceitaria, mas celebraria a chance de vivê-la de novo e de novo e de novo. E é com essa pergunta que a gente termina, porque é aqui que a sua jornada de verdade começa. Se a sua vida fosse essa ampulheta, virando, sem parar, e cada escolha que você fizesse agora fosse uma escolha para a eternidade, o que você faria de diferente? A partir deste exato momento. A resposta a essa pergunta não define só o seu futuro. Ela define quem você está se tornando agora.